Bom dia, um grande shalom de Deus a todos vocês. É uma satisfação estar aqui novamente, um privilégio poder falar de Deus, na presença de Deus, com sinceridade a todos vocês. Desejo realmente um dia abençoado, de paz. Você que está trabalhando, que Deus prospere teu trabalho. Você que está em casa, que Deus abençoe e guarde a sua família, a sua vida. E que de todos nós os males sejam desviados e que os projetos e os planos de Satanás contra as nossas vidas não prosperem. Isso é que eu desejo a todos, que Deus possa te iluminar, te dirigir e te despertar para o grande momento que nós estamos vivendo. Que este som desta trombeta que está soando na abertura desta live não seja apenas um som, mas que seja um som de um despertar, de um momento de ajuntamento, de um momento de reverência, de revisão, de pedir perdão, de um momento da certeza que Deus está com você, com a sua família, nos seus negócios, e também um momento de darmos a Ele a devida reverência que Ele merece de todos nós. Deus merece ser respeitado e reverenciado. Estamos estudando o livro do Apocalipse, estudamos esta semana, passamos pela visão no capítulo 1, viemos passo a passo cada culto, falando um pouco sobre características das eras da igreja, todavia trazendo do coletivo para a individualidade, não apenas ficando com o fato histórico do acontecimento que aconteceu durante uma era, mas trazendo isso para o nosso dia a dia, aquilo que acontece na nossa vida. E estamos ainda parados falando sobre Laodiceia, porque apenas comecei a falar sobre as características da era e muito sobre o mensageiro. No nosso culto de sábado à noite, falei sobre as 7 visões principais que foram dadas ao profeta William Branham, e nestas 7 visões principais que aconteceram no mês de junho, está fazendo 87 anos, quando ele teve aquelas 7 visões que deveriam tomar lugar antes da vinda do Senhor. E nós sabemos que quando ele estava em vida, ele falou 5 delas já haviam acontecido. Estávamos lá até 1965, mas eu já estive e posso dizer que 6 delas já aconteceram. Eu já estive dentro de um carro que ele próprio se dirige sozinho. Aliás, eu achei tão impressionante aquilo, porque eu não imaginava que nós tínhamos isto de acesso já no Brasil, mas comentei isto e em casa, em família mesmo, comentando sobre aquele carro que eu tinha estado lá olhando, e meu genro comprou um, e você entra no carro, programa, e ele vai pela faixa da rodovia, se dirigindo sozinho, você não precisa nem tocar, ele só perde a direção se a estrada não tiver faixa, aquela faixa divisória. É impressionante, né? Um carro já andando sozinho, tudo através do satélite. É uma coisa muito... E o profeta disse que tinha visto isto, e nós sabemos que já há tempo que tudo que falta é regularização para poder fazer, mas até frear sozinho ele freia, com os sensores da distância do carro da frente, tudo é uma coisa muito... É uns carros da Volvo, né? Esse carro mais moderno da Volvo. Mas, enfim, nós estamos vendo a 6ª visão, bem diante de nós, aquilo que era, parece que um sonho, um carro andar sozinho, e estamos aí vendo isto diante dos nossos olhos hoje, para dizer a você que a 6ª visão já se cumpriu e falta apenas uma, é que os Estados Unidos também, numa hora desta, vai virar escrombos e crateras. E para isso acontecer, já houve tanta ameaça, houve um momento em que
Cuba serviu como ponto de apoio para, no período da Guerra Fria, para que se montasse uma torre ali, uma base militar em Cuba, com a Rússia comandando aquilo, para que pudesse atingir facilmente os Estados Unidos e acabar com aquilo tudo. Todavia, nós sabemos que existem hoje possibilidades do mundo ser destruído não é uma vez só, não. Com essas bombas atômicas e tudo que existe hoje, poderíamos destruir o mundo 40 vezes. Mas tudo está sob o controle. Deus está controlando todas as coisas, porque ainda, lembrando dentro da profecia, que os Estados Unidos é a primeira besta. E ela tem que dar poder para a segunda besta. Então, nós sabemos que a besta do Apocalipse capítulo 13, a primeira besta é Roma, e a segunda é os Estados Unidos. E a segunda besta é que dá poder, é de lá dos Estados Unidos, é que está a sede, a base do Conselho Mundial de Igrejas. Da base é ali, a fundação é ali, então é dali que vai partir isto que vai dar para Roma o que ela deseja. Já faz como que 50 anos este ano que o Papa lançou o programa do ecumenismo. Isto, então, tem arrastado ao longo dos anos e o trabalho está sendo montado para chegar aonde precisa chegar. E do outro lado você tem aquilo que a voz advertiu, olha, quando falou sobre o florescimento do comunismo. O comunismo, ele está basicamente em países maiores como Rússia, como China, e basicamente ali você tem Cuba, tem a Venezuela com esses conceitos, mas você tem o mundo. As universidades, elas foram trabalhadas com esta teoria de Marx, que é comunista, e nós vemos que a maioria dos alunos que estão passando pelas universidades, aqui no Brasil, então, isso é uma praga. Esse partido que passou trabalhou para isto e infiltrou dentro de toda a sociedade, dentro dos poderes, não só do Congresso, mas do Judiciário. Você vê aí quantos dos nossos juízes que foram nomeados por quem? Pelos partidos comunistas, pelo PT, passou no poder muitos anos, pelo PSDB, que passou também muitos anos no governo, que tudo isso é programa social, né, socialista, PSDB, Partido Social Democrático, mas é o socialismo democrático. Então, isso está infiltrado. Na verdade, não há uma bandeira vermelha aqui no Brasil, mas há uma ideologia na cabeça das pessoas. Eu conversei com vários professores, isso é uma coisa que está na cabeça deles, professores da universidade, está no sangue, e eles tentaram e estão passando isto para os alunos e saem dali revoltados e cheios dessas ideias. Todavia, estava na visão do profeta, disse, o comunismo florescerá. Agora, o comunismo é uma farsa. Deixa eu falar um pouco sobre isso, porque o irmão Brana fala isso na era de Laodiceia, quando eles pregam a igualdade. Não, nós precisamos de maior distribuição de renda para que toda a sociedade seja igualitária. Então você pegue aí, o comunismo caiu no leste europeu e todas aquelas nações que eram comunistas foram arrasadas. O comunismo quase vai a zero. Agora você preste atenção, foi o maior escândalo, porque o povo vivia na miséria e os governantes no luxo. Esta é a ideia da igualdade. Não existe igualdade. A China é o maior país comunista do mundo. Qual é a população da China? 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, se não estou equivocado. Quase 1 bilhão. O Brasil tem 210 ou 230 milhões. A China tem 1 bilhão 393 milhões de habitantes. Isso em 2018, eu acho que hoje chega a 1,5 bilhão. Veja só, é o país com o maior índice de desigualdade no mundo. Existe um grupo de chineses que estão avançando para conquistar o mundo
E o povo na China, a sua maioria, vive na miséria, vive numa condição financeira miserável. Então, que comunismo, que igualdade é esta? Então, isto é uma farsa, isto é uma imitação barata, porque o que na verdade eles queriam dizer, não, porque o princípio é este, ó. Até teve um irmão outro dia que perguntou aqui, se nós somos irmãos, por que nós não podemos viver todos no mesmo lugar, né? Como que numa grande família. E eu disse, respondendo para ele, que você veja como o sistema é bem diferente. Jesus fez um novo céu e uma nova terra, está tudo pronto para se tomar lugar, a nova Jerusalém, mas ele não botou todo mundo para viver na mesma casa. Ele fez palácios separados para todo mundo. Veja só que não existe essa ideia. Então, as coisas são separadas. Agora, lá sim vai haver igualdade. Não tem rico, não tem pobre, não tem grande, não tem... Tem todos os que forem para a Nova Jerusalém, teremos todos igualdade. Seremos todos iguais. Agora aqui é conversa mole. Você quer ver? Aquele partido, o PT, eu vou falar abertamente, passou aí pelo governo. Passou aí pelo governo, eu não estou falando de, não estou aqui falando política, mas a Bíblia está clara em mostrar essas coisas. Eu ontem falei sobre a ignorância, de você não pode falar, não, o pastor está se metendo em política. Eu não estou me metendo em política. Todos os profetas da Bíblia profetizaram sobre as nações. E falou sobre Israel, quer dizer, Deus se meteu em política, vai, unja Azael, rei da Síria. O que é isso? Deus mandando. Deus fazendo reis aqui na terra, e rei não é política. O Nabucodonosor, olha o Ciro, olha o Daniel lá na Babilônia, o que eles estavam fazendo? Então, fazer política, entrar para brigar e confrontar, é uma história muito diferente. Ou trazer político para dentro da igreja é outra história bem diferente, porque a política deve estar lá no palácio, lá onde eles estão, lá na Câmara, no Senado, aqui na Prefeitura, na Câmara dos Vereadores, eles lá. Igreja, lugar de adoração, não é lugar de fazer política. Mas que, na verdade, Deus é que controla todas essas situações, você não precisa ter dúvida. Dá uma olhada no livro do profeta Daniel. Veja aí o Daniel. Deixa eu pegar essa escritura aqui para poder fundamentar. Mas, voltando no assunto aqui, o fato, eu vou mostrar. Então, o fato é, esse partido que passou aí, nós temos que distribuir terra, nós temos que melhorar o salário do trabalhador, e vamos fazer, e deu Bolsa Família. Que grande fortuna foi distribuída no Brasil. Agora, está aí com dois processos na justiça, já comprovado, com roubo, comprovado em 2 instâncias, condenado por fraude, por corrupção, por sujeira. Era a Bolsa Família, que ele estava com corrupção lá. Pegaram o ex-presidente porque ele teve um desvio de uma Bolsa Família. Não, não foi não. É muito dinheiro. Então você vê que tudo isso é balela. Agora eu estou pregando aqui fora, porque não estou, eu digo para as pessoas, e as pessoas às vezes ficam meio preocupadas, eu não estou defendendo o governo que está aí. Eu quero dizer que todo o sistema político já se diz, é política, é poder, é um tentando derrubar o outro, é uma guerra. Sabe? Eu, inclusive, não estou defendendo, estou dizendo que eu, como cristão, preciso obedecer à Bíblia e orar pelo governo constituído, como orei pelo governo da Dilma, como cheguei a dizer que o Lula foi um persistente de chegar no governo, saindo lá de baixo, mas isto é uma coisa assim que nós precisamos aprender e tirar. O que é certo, o que é errado. Então, a Bíblia diz, aqui no livro do profeta Daniel, que, deixa eu ver aqui, porque isso não está marcado aqui, mas profeta Daniel, que coisa boa, hein? Coisa boa, é esse aqui. Agora ele disse aqui... Deixa eu ver, cadê agora, hein? Tudo isso eu não achar, hein? Mas aí, pega aí tudo, bota pra mim aí. Dá os reinos a quem quer. Deus
capítulo 2 do profeta Daniel. E os reinos do mundo ele dá a quem quer. 2:21. Deixa eu ver aqui. Ele muda os tempos e as estações e remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Ele faz isso. Mas o capítulo 4 torna a dizer, deixa eu ver aqui, no capítulo 4 ele torna a dizer que ele coloca no governo até os mais baixos da terra. 4:17. Esta é a sentença, é por decreto dos vigias, e esta é a ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheça os viventes, fica aí conhecendo, você que é vivente, que está na terra, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer, até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Então, Deus interfere no reinado, o controle. Olha, a administração política do mundo é de Satanás, mas o domínio é de Deus. Quando Deus puxa a rédea, o diabo tem que obedecer. Viu? Esta é a grande verdade. Mas estamos falando então sobre o comunismo, que faz parte das visões do irmão Branham, que a gente precisa de ver que ele está infiltrado na sociedade, na cabeça principalmente hoje dos jovens que passaram pelas universidades e que estudaram o conceito marxista. Então, isto aí é uma coisa que vai ficar. Por quê? Porque o comunismo tem um papel a desenvolver no final. Primeiro, o comunismo é considerado na Bíblia de aqueles cães que comeram a carne de Jezabel. Então, os cães selvagens que serviram para lamber o sangue dos apóstatas, do apóstata Acabe, e que comeu a carne de Jezabel. Então, o comunismo está aí para dar um troco para os apóstatas e para exterminar a Jezabel. Qual é a Jezabel? Aquela mulher que está assentada sobre os 9 montes lá de Apocalipse 17, aquela que está montada, sabe? Que a besta, aquele poder a conduz. Então, o profeta citou na mensagem a religião de Jezabel, e a Rússia tem, olha o comunismo. Por isso a voz disse, observa o rei da Rússia, não disse a China não. O povo está preocupado com China no Brasil. O comunismo pode fazer seu papel que tiver, mas observe a voz que diz, observe o rei do norte, não tire os olhos da Rússia. É a Rússia que tem um acertozinho de conta com o Vaticano. A Rússia expulsou a Igreja Católica lá do país quando entrou o comunismo lá, porque a igreja estava saqueando o povo. Quando agora, na queda do comunismo no leste europeu, foi provocada por um papa. Então, na verdade, a Rússia, que era na antiga União Soviética, se desfez, entrou para uma pobreza, uma miséria absoluta por causa de Roma. Eles guardam lá uma mágoazinha na história daquele país comunista, eles guardam lá este retratozinho para acertar lá com eles. Mas isso é com eles lá. Então, quando isto tiver acontecido e quando tudo tiver já se concretizado e for a hora das coisas tomarem o seu lugar, Deus vai usar este país para poder pagar a conta lá, para vingar o sangue de todos os santos e dos profetas. Veja Apocalipse capítulo 18, que você vai entender. Uma bombinha atômica para fazer explodir tudo e acabar com aquela riqueza do mundo, com o comércio do mundo, em pouco tempo. Isto é o que vai acontecer. Está reservado, Roma tem dinheiro e ações em quase todas as empresas, ele tem como financiar, sabe, muita coisa quando o sistema falir. Mas eu vou passar desse assunto, que tudo está dentro da Era de Laodiceia. É só ler lá a Era de Laodiceia que você vai ver o William Branham falando sobre estas coisas. Mas aí então nós apresentamos as 7 visões, falamos sobre o início da era que começou em 1906, e o irmão Branham faz uma afirmação que ela é bastante chocante. E muita gente
tropeçou e engoliu, sabe, ou engasgou com aquilo, e eu já vi muitos denominacionais falar, William Branham é falso, marcou a volta de Jesus para 1977. Primeiro, ele não marcou a volta de Jesus. Ele estava dizendo, ele disse assim, olha, baseado nestas 7 visões. O que ele está falando? O que é visão? Visão é você de olho aberto, vendo as coisas que estão para o futuro. Aqui está o profeta em 1933, e Deus mostra para ele Mussolini no seu poder. Qual foi a época de Mussolini aí, por favor? Qual foi a época do auge do poder de Mussolini? Que ano foi? Aí ele mostra o aparecimento de um austríaco por nome Adolfo Hitler, que iria iniciar, quando é que o Mussolini morre? Veja isso. Iria iniciar um processo de levar o mundo à Segunda Guerra, que começa a Segunda Guerra em 1939. Então fazia 6 anos antes. Agora, o profeta de Deus anunciando essa situação. Agora eu queria perguntar, sabe quantos anos tinha o William Branham naquela época? 24 anos. E eu queria perguntar, você acha que um general, o responsável pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e dos países existentes, ia crer num roceiro, num semi-analfabeto, lá do interior, lá, um kentuckiano, lá, ia apresentar lá e dizer, o mundo vai ser arrastado para a Segunda Guerra com Adolfo Hitler? Você acha que ele ia acreditar nisso? Ninguém acreditou, muito pelo contrário, ele foi zombado. Mas eu pergunto, cumpriu? Cumpriu. Então ele começou na sua visão, olhando adiante e foi vendo. Então ele viu a Segunda Guerra até 1945, ele vê então, depois da Segunda Guerra, o avanço da ciência, e ele vê depois da Segunda Guerra, olhando para frente, né? Entrando para a década de 50, de 60, e ele vê então o nudismo tomando conta do mundo, a moral caindo, a igreja descendo, porque quando se fala que a moral caiu, não foi só na sociedade, primeiro caiu o conceito político, caiu no conceito da sociedade e caiu no conceito religioso, porque padres e papas e pastores foram aceitando devagarzinho, acomodando essa situação, a mudança das roupas, a mudança dos costumes, e foi descendo, a igreja desceu para essa situação. Então, isso estava sendo olhado, década de 60, você viu aqui no Brasil, 70 foi o auge, e aí vem avançando, 80, mas quando o irmão Branham estava olhando isto, ele conseguiu ver até 1977. Depois de 77, é o quadro. Cadê aquela fotografia das 7 eras da igreja? O Mussolini foi que época aí? Até 45. Ele no final da guerra, né, desaparece. Mas veja só, estava tudo, coisas que estavam pela frente. Mas aí você pega as 7 eras da igreja, quando você chega na era da igreja de Laodiceia, tudo que se tem é uma negritude completa, se tornou tudo muito escuro. Ele não podia ver além de 77. Ele não sabia, por exemplo, o que haveria de acontecer. É uma coisa triste. O irmão Branham morre em 1965, é tirado de cena abruptamente, com 56 anos de idade. E não viveu, porque ele poderia estar de 65 a 77, 12 anos para frente, ele estaria com 68 anos, muito ainda jovem, para ver o que queria acontecer de lá para frente. Então, ele partiu em 65. A mensagem chegou no Brasil, aí antes dos anos 70, com o irmão Achel Russell Martins, que foi um americano que conheceu o irmão Branham, que era denominacional e que foi num período de férias, ia e vinha, teve pouquíssimo contato com o profeta William Branham, pouquíssimo contato, o irmão Achel Russell Martins, mas creu que o irmão Branham era um profeta de Deus e trouxe a mensagem para cá, teve a coragem, a disponibilidade de vender uma casa lá nos Estados Unidos, pegar o dinheiro, transferir para o Brasil,
para imprimir e fazer literaturas para espalhar aqui pela nação. E era, de uma maneira, a mensagem muito limpa, muito pura, muito cristalina. E quem é que diria que, a partir de alguns anos mais tarde, nós iríamos ver tantas barbaridades que víamos acontecer dentro da própria mensagem? Então, as trevas são tantas que você vai ver que invade até mesmo o conceito, porque a mensagem ela continua sendo limpa, pura, mas, olha, acho que se o profeta visse a condição em que os grupos chegariam a este rasga-rasga, interpretações para lá, interpretações para cá, e briga, e um diz ele volta, outro diz Jesus já voltou, e pegam palavras, e mesmo que ele diz, não, a era de Laodiceia terminou, ele diz, não, não terminou, mas eles sabem mais. Eu disse, ele fala sobre a visão da tenda, ele disse, eu não sei se a visão já se cumpriu, mas tem muita gente que diz, não, não cumpriu não, ainda vai cumprir. Então é uma situação tenebrosa, escura. De 77 para cá, aí nós vimos, sabe, que houve um grande boom, um grande crescimento. Eu vim para o Nordeste em 1981, já havia passado 77, parece que passou a predição, porque ele disse, eu não estou profetizando, eu estou predizendo. Ele disse, eu não estou profetizando, quer dizer, não é assim, diz o Senhor, é uma opinião minha. Então ele disse, olha, quero dizer uma coisa, depois que passou aquela predição, parece que caiu também, os próprios grupos caíram ao estado da era, que é um estado de mornidão. Então, não mais santo esperando a volta de Jesus, começa a se organizar grupos, formar quartéis generais, sistemas humanos, sabe? E começa a formar-se grupos, e aí daqui um pouquinho, olha, mergulhou. E a gente viu muita sujeira acontecendo dentro. Por quê? Porque tudo é negro. Agora, resta aquilo que o profeta Isaías disse no primeiro capítulo, disse, se o Senhor não tivesse preservado um remanescentezinho, seríamos todos como Sodoma e Gomorra. Agora você está pensando que ele está falando isso aqui de quem? De quem estava profetizando Isaías? Da nação eleita. É do grupo chamado noivo, é do grupo chamado mensagem. Seríamos todos nesta mesma situação. Então você olha, é o que eu estava falando ontem, então a visão foi até ali. Por isso, quando 2 anos na frente, quando o profeta vai pregar as 70 semanas de Daniel, ele para lá e disse, olha, eu quero dizer que estão dizendo por aí que eu disse que Jesus viria em 77. Ele disse, eu nunca disse isto. Eu disse, olha só, eu nunca disse, ele disse, Jesus pode vir hoje, eu disse que isto deverá se cumprir até lá, mas Jesus pode voltar a qualquer momento. Quer dizer, para Deus fazer acontecer as coisas, faz de um dia para a noite. Eu sempre perguntei como é que essa economia do mundo vai quebrar. Você viu num dia para a noite, quando você menos acordou, diz, olha, tem uma pandemia aí de um vírus que vai, daqui um pouquinho fechou todo mundo, o mundo todo caiu de joelho diante de um vírus. Para Deus fazer as coisas é muito simples, é muito rápido. Agora, para mim e você, o que é que representa tudo isto? Representa para mim um despertar. Chamei as pessoas, bati nesta tecla, chamei, estou dizendo às pessoas que está na hora para acordar. Acorda, porque a situação é grave. Acorda, porque o arrebatamento é qualquer momento. Se você não está pronto, você fica. Se você aprontou, você vai. Não fique seguindo exemplos negativos. Que desgraça é uma coisa do exemplo negativo. É uma pedra de tropeço que as pessoas normalmente param para seguir o que não presta. Por que não segue o que é bom? É o que a gente precisa de ver. Para que não segue o que é bom? Você estava lá, as eras lá? Olha aí, dá uma olhada aí. Pedi para o irmão Túlio botar aí. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada em Laodiceia. É quase tudo negro. Só tem uma manchinha, que lá nesse quadro está pintado de amarelo, mas é branco lá, só tem uma manchinha que não é nem daquele tamanho, é só um risquinho que o profeta disse que era apenas o simbolismo do remanescente, quer dizer que a maioria
dentro da era de Laodiceia, a escuridão. Então, de lá para cá, Deus nem quis mostrar para o profeta o que vai acontecer com tanta sujeira e tantas trevas que vão tomar lugar. E você continua pregando que esta mensagem é de Deus, continua afirmando que a mensagem é de Deus e que haverá aquele que tem no coração o desejo de céu, de arrebatamento, ele jamais descerá da posição de alcançar este objetivo, ele jamais ouvirá falsos ensinadores que vêm acomodar pecado na vida das pessoas e dizer, sabe, nós somos humanos, nós somos a si mesmo, nós somos fracos, Deus nos conhece, nós não damos conta. Mas é engraçado este argumento. Quer dizer, o William Branham era um homem diferente, ele não nasceu através do sexo, não, ele até tem grupo aí que diz que ele é o terceiro Adão, que acho que não veio pelo sexo, não. Tem outros grupos que dizem, o irmão Branham não dormia com a mulher dele também, ele teve 4 filhos, acho que foi também o Espírito Santo que desceu, engravidou a irmã Meda e a irmã Hope também, né, que tem o Billy Paul. Tudo isso é balela. Era um homem normal, como eu e você, mas se aproximou de Deus, lutou com a sua própria carne, passou por cima dos seus erros, sabe? Mostrou, foi transparente aonde errou e foi transparente aonde acertou também. Então vamos parar com essa conversa mole. Sabe qual é o problema? É que a maioria vão se tornando mornos e vão acomodando o que não presta na vida deles. Joga fora isso, bota a tua cara no pó. É hora de botar a cara no pó. É hora de botar a cara no chão, é hora de buscar a Deus, é hora de limpar-se do que não presta e desfazer-se do que não presta. Segundo a vinda de Cristo, ele pegou a mulher que pegou a vassoura procurando a dracma perdida. E na mensagem da segunda vinda de Cristo, ele disse, a igreja não perdeu, não foi só uma não, perdeu foi quase tudo. Então está na hora de fazer um acerto, uma revisão na vida, acabar com o que está errado. Tem gente que quer viver de briga, de discussão, marido, mulher. Como é que você pensa em céu? Está fazendo o que dentro da igreja? Está fazendo o que dentro da igreja se você não quer acertar a vida? A gente tem que passar por cima dessas coisas. Então, a gente busca olhar a uma condição de vida. Estou eu preparando para arrebatamento? Eu sei que há muitos problemas que vieram do passado e que precisam ser ajustados, não é? Eu gostaria de poder resolver o problema de todo mundo, sabe? De parar aí e dizer, olha assim, mas você tem que dar oportunidade. Você diz uma coisa e as pessoas fazem aquilo ou tomam aquilo e fazem da sua maneira. Nós precisamos de uma coisa, se nós quisermos falar em Deus, precisamos ser, em primeiro lugar, honestos, verdadeiros, sabe? O que a gente precisa dizer, ser sincero. Eu disse para alguém que me procurou há poucos dias, sabe, que veio falar de uma condição, que tinha mentido, que tinha posicionado, que tinha feito, que tinha enganado, e não sei o quê, e estava vivendo, fazendo uma senhora, uma outra pessoa sofrer. Eu digo, seja honesto, diga a verdade. Se você dizer a verdade, Deus pode entrar para te ajudar, mas com mentiras não vai a lugar nenhum. Então, precisamos ser honestos e verdadeiros e colocar aquilo que está errado na nossa vida no lugar certo, se nós queremos Deus e queremos arrebatamento. Espero que isso te ajude um pouquinho nessa meditação. Então, olha, se você ouvir dizer, o William Branham falou que Jesus vem em 77, mentira, ele disse, eu nunca disse tal coisa, eu disse que eu não pude ver e tal. Em outras palavras, foi... Depois que essas visões, eu não sei o que vai acontecer com o mundo. Ele chegou a pensar que tudo ia terminar, porque não tinha mais Deus mostrado mais nada para ele, mas Deus nunca ficou na mão de homem nenhum. Você vai ver a consciência do profeta Moisés, Deuteronômio 29, as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus. Deus não revela tudo. Ocultas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós. Então, até as 7 visões, estamos seguros. Agora, o que nós temos daqui para frente? Sabe o que nós temos? É o que está profetizado. Sabe o que é? A era é morna. Então, o que nós temos?
nunca deixar a nossa fé chegar a essa condição. Este é o meu dever e o teu dever. Se você vê que você vai acomodando, aperte a armadura, se levante e diga, não, eu não posso ser morno, eu tenho que lutar e vou continuar lutando. Isto te fará ser estimulado, te fará ser mais crente e te fará viver mais perto de Deus. Que Deus te ajude. Vamos aí para os nossos momentos agora dos vídeos. Eu quero até falar para vocês que estão em casa, que muitas pessoas fizeram a pedido nosso, faça um vídeo, manda para cá. Muitos fizeram apenas com cânticos. Está ótimo, bonito, agradável ver você cantando, louvando a Deus. Mas será que teve alguém que foi curado? Será que teve alguém que foi despertado, que estava acomodado ou que estava morno e a vida dele agora ferveu? Será que tem alguém que chegou mais perto de Deus? Não é só cantar, não, porque às vezes você não tem dom para cantar e você não grava seu vídeo, seu testemunho. Não, pode gravar um videozinho aí com seu testemunho da sua cura. Você estava doente, você pediu oração aqui, tinha gente com Covid, que foi a desgraça do momento, né? E você pediu e Deus te atendeu, ou Deus te socorreu de alguma maneira, ou Deus te abriu uma porta de trabalho no meio dessa confusão, ou você foi preservado, que a empresa mandou embora outros e você ficou. Tudo isto é para louvor de Deus. Então, você está convidado a gravar um vídeo para mandar aqui para as lives, em todos os aspectos, tá bom? Agradecemos a todos que já mandaram o seu vídeo cantando, e se quiser mandar cantando também, aproveite e cante também, é a sua hora. Mas nós estamos só lembrando. E lembrando que hoje à noite, excepcionalmente, nossa live é às 20h30, 8h30, e que você precisa assumir um compromisso de ajudar. Sabe como é que é? Nós estamos agora trabalhando, sabe como? Não é no corpo a corpo. Você nem pode sair em casa para ir visitar alguém para chamar para assistir um culto, mas está na sua mão o celular, está na hora de acordar. Vamos deixar a mornidão também, vamos esquentar isto, vamos convidar as pessoas para ouvir o evangelho, para ouvir a mensagem, assistir os cultos, aproveite aí, manda o seu contato aí, o link do culto. Olha, vai ter o culto agora, escuta essa mensagem aí que Deus vai te ajudar em alguma coisa. Eu tenho certeza que o Senhor se agrada daqueles que querem trabalhar, fazer alguma coisa para Ele também. Então hoje, 20h30, vamos voltar a falar um pouco sobre este assunto da era de Laodiceia. Vamos aí, de onde é essa irmã? Irmã Isabel de Santa Catarina. Obrigado, minha irmã, por enviar o seu vídeo. Vamos aí para a irmã Isabel. Bom dia, pastor César. Bom dia a todos da Fé Perfeita. Meu nome é Isabel Zago. Eu sou aqui de Jaguaruna, Santa Catarina. Meu pastor aqui é o pastor Edival Pisoni. E eu queria dar um pequeno testemunho. Alguns dias atrás, eu tive que aplicar uma vacina na minha gata, eu e a minha irmã, né? Só que ela ficou muito brava e ela acabou me ferindo, ela me arranhou. E eu imediatamente tomei todas as precauções, né, para não aumentar, não ficar uma coisa pior. E só que aquilo ali inflamou, mesmo com os cuidados, aquilo ali inflamou. Então eu usei, né, os medicamentos que eu sempre uso, e só que não adiantou. Então em uma das lives de segunda-feira que eu estava assistindo com meu esposo, nós estávamos sentados, como sempre, né, a gente faz, fica na sala assistindo. Aquilo ali começou a latejar. Mesmo que eu tinha feito curativo, aquilo ali começou a latejar, e eu disse, meu Deus, eu disse pro meu esposo, meu bem, isso aqui tá me incomodando. Aí eu disse, mas mesmo assim eu fiquei ali, assisti até o final, e assisti assim, com a mão pra cima, porque não tinha como colocar pra baixo a mão. Aquilo ali incomodava. Então, no final, o Senhor falou, pediu que as pessoas que estivessem enfermas colocassem a mão no lugar da enfermidade. Eu coloquei no meu coração, minha mão no coração, e orei. E foi instantaneamente. Eu fui dormir sem dor. E no outro dia eu trabalhei normal. E foi assim uma coisa instantânea, assim, maravilhosa.
que até hoje, assim, na hora que eu penso assim, eu fico maravilhada. E eu digo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmã Isabel, pelo seu testemunho. Um abraço ao pastor Edival Pisoni, um grande pregador que nós temos aí no sul do Brasil. Deus abençoe vocês. Aí está novamente a família bonita do irmão Paulino, a irmã Marlene, o irmão Isaac, a irmã Miriam, a mocinha, as duas moças dela, quem mais, hein? E o Felipe ali, que é o comandante, porque o Felipe estava pulando outro dia, fazendo um pentecoste aí no colo da mãe, viu? Já grande aí o Felipe, olha que coisa boa. Vamos ouvir essa família que canta bonito aí para Jesus, vamos ver. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos louvar o hino, o bom Consolador. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar nos santos de aflição, misérias ao entor, cristão anunciai, meu Pai quer derramar o bom Consolador.
são estes hinos maravilhosíssimos que às vezes são esquecidos nos púlpitos e se coloca hoje tantos hinos, mas muito mais motivacionais do que hinos de adoração como este que acabamos de ouvir, que me fez chorar aqui. Eu gosto muito e acho que os nossos líderes de cântico aí de todo o Brasil e todas as igrejas precisam voltar para olhar, como dizia o próprio profeta, olhar os velhos hinos, olha aí, hinos que trazem realmente uma mensagem não apenas de motivação, mas uma mensagem realística da Bíblia Sagrada. Muito bom, Deus abençoe vocês aí de Brasília, a família do irmão João Paulino, da irmã Miriam, meu abraço aí ao irmão Wesley também, que não estava aí, mas já esteve em outros também, em outros hinos que foram mandados para cá, e nós só temos agradecimento. E aí nós temos agora a irmã Maria, lá de Jacaraú, não é, que é a sogra do irmão Luiz Carlos. Vamos ouvir a irmã Maria. Deus lhe abençoe, com toda a sua família, porque esse culto que o irmão está fazendo, eu assisto todos os dias. Tem sido um grande conforto para mim, prazer na alma. Irmão, eu peço que o irmão ore por mim, 2 filhos ainda que eu tenho que não são crentes. Mas Deus é maravilhoso e bom. Deus ama todos aqueles que obedecem a sua palavra. Eu sou a irmã Maria Margarida, daqui de Jacaraú. Eu não esqueço dos irmãos oram nas minhas orações. E eu me maravilho em ver a espiritualidade dos irmãos que trabalham com os irmãos. E peço que Jesus abençoe toda a igreja, que o irmão dimista no poder de Deus. Bom, agora eu vou cantar um hino de louvor para Deus. Tem irmão que vai na igreja somente para murmurar, olhar a vida dos outros, mas não gosta de orar. Ele mesmo não ajuda, mas gosta de estragar. Pra você que usa isso, essa espada chega lá, essa espada de 2 gumes, corta pra lá, corta pra cá, ela tem que cortar. E essa espada de 2 gumes, corta pra lá, corta pra cá, ela tem que cortar. Tem irmão que vai na igreja somente pra doutrinar, ele mesmo é um crente, não gosta de cooperar. Ele segura o dinheiro e a doença faz gastar. Pra você dar mão fechada, essa espada chega lá, essa espada de 2 gumes, corta pra lá, corta pra cá, ela tem que cortar. Moço dos cabelos grandes que gosta de se amostrar, que não corta no barbeiro, esta espada vai cortar. Suas roupas escandalosas que gosta de apresentar, pode ficar na espera, esta espada chega lá, esta espada de 2 gumes, corta pra lá, corta pra cá, ela tem que cortar. E essa espada de 2 gumes, corta pra lá, corta pra cá, ela tem que cortar. Mulher que corta o cabelo, Deus não pode se agradar, nem as suas sobrancelhas foram feitas pra raspar. Suas unhas muito bonitas não foi feita pra pintar. Fique você na certeza, essa espada chega lá, e essa espada de 2 gumes, corta pra lá, corta pra cá, ela tem que cortar. E essa espada de 2 gumes, corta pra lá, corta pra cá, e ela tem que cortar. A igreja do Cordeiro, ela quer santificar, orando e vigiando que Deus pode abençoar. Deus quer operar bastante, mas muito não dá lugar. Pode ficar na certeza que essa espada vai chegar. Glória a Deus. Maria, o negócio é esse mesmo. Bota aí pra ferver nas costas desse cambada de gente que só gosta de falar, e cabeludo, e gente com a roupa curta, e o negócio vai cortando mesmo.
Muito bem, aí tem uma irmã ali de onde? É aquela que vem pra cá, aquele casal de africano que tava vindo. Ah, uns irmãos aqui de João Pessoa, aqui que estão morando aqui, que vieram, são conterrâneos do irmão Die, né, lá da África. Muito bem, vamos ver aí, como é o nome dela? Meda. Irmã Meda, vamos ouvir a irmã Meda. Shalom, todo mundo. Eu sou a irmã Meda, eu vou cantar o meu Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração, meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Muito obrigado, irmã Meda, por participar aí com o seu cântico e com a sua dança, né? Porque africano não sabe cantar sem dançar. Pode ver que o irmão Die, ele tanto vai cantar, ele tem um gingadinho dele ali, né? E dos africanos, ali essa irmã aí com o sotaque do francês aí junto com o português, tá aí, coisa bonita, cada um com o seu estilo, da sua maneira. Deus abençoe, irmã Meda, e Deus abençoe a todos vocês. E só o irmão Die que tá choco, tá com o menino em casa, agora cuidando, trocando. Eu até queria ver, viu, o Die trocando fralda de menino, viu? Com aquela cara, eita lá. Muito bem, aí vamos aí para as nossas perguntas e saudações. Irmã Suília é a esposa do pastor Rudimar. Deus abençoe a família aí dos Almeida, dos Farinha com Leite, ou Faria e Leite, não é? Irmão Rudimar é Farias Leite. Deus abençoe a todos. Josenildo Cavalcante, bom dia, pastor. Me tire uma dúvida. Jesus que escolhe as coisas mais loucas desta vida para confundir o sábio. O que esta palavra quer dizer? Não, Jesus é que escolhe as coisas mais loucas, escolhe as coisas que o mundo considera louca, aquilo que é loucura para os olhos do mundo, para Deus não é. Ou seja, por exemplo, é uma loucura uma mulher vestir honestamente hoje, é uma loucura você servir a Deus, mas isto aí é o que confunde o mundo, mas abençoa as nossas almas. É isso aí que a palavra quer dizer. Paulo Donizete, nepotismo na igreja, ou seja, empregar familiares como se a igreja fosse uma empresa, é certo? Olha, meu irmão, nós precisamos de entender que igreja é uma coisa bastante complexa. Ou seja, eu não sei de que se trata, de que situação é esta. Por exemplo, eu tenho uma família toda que trabalha aqui na igreja. Eu tenho mãe, eu tenho um filho e uma filha, né? Na verdade eram os dois, né? Duas filhas, né? Vai estar cuidando de outra coisa, mas eu tenho aqui o irmão Túlio, tenho a mãe dele, tenho... E não é uma família que é da minha família. Eles são da mesma família, foi vindo um, daqui um pouco foi colocando o outro, e nós temos outros irmãos que trabalham aqui que não é da mesma família.
E eu, na minha igreja, não tenho nenhum filho trabalhando aqui. Mas quero dizer o seguinte, que eu não vejo nada errado se você tem um filho ou uma filha que pode exercer uma função com satisfação na igreja. Por que você tem que colocar uma pessoa de fora e não pode colocar um familiar? Agora, se é um incompetente, você coloca lá simplesmente porque é seu familiar, então vamos dizer assim, cada caso é um caso. Não sei do que se refere-se aí, tá bom? Zaqueu Alexandre, shalom a todos. Deus abençoe. Marcos Oliveira, está assistindo lá de Bagé, Rio Grande do Sul. Deus abençoe você, irmão Marcos e família aí. Vera Lúcia, Isaías 3, verso 18 a 24. A noiva deve deixar também estas coisas ditas neste trecho desagradava ao Senhor Deus. Olha, depende, minha irmã. Aí o profeta Isaías, do capítulo 3, fala sobre, vamos ver aí, por exemplo, vamos olhar exatamente o que. Naquele dia o Senhor, naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés. O que é ornamento dos pés, hein? As mulheres botavam umas correntes aqui há poucos dias, né? Para que aquilo, né? Tem que tirar mesmo, né? Não tem necessidade. E as toucas e os adornos de forma de lua, os pendentes. Pendentes, sabe onde é que bota pendente? Aqui no nariz, são os piercings, né? As braceletes e as estopas, tudo isto, o profeta William Branham veio e normatizou e disse, para que você quer andar com um negócio na perna? Aí ele veio e falou, por exemplo, as prostitutas faziam adorno em cima na cabeça, colocavam aquelas flores, aquelas coisas pendentes. O irmão Branham disse, sabe, trançavam os seus cabelos e enfeitavam todos, mas ele disse, não há necessidade disso, você pode enfeitar seu cabelo, arrumar seu cabelo, não corte o seu cabelo e não vá ser extravagante, né? Porque eu, por exemplo, eu fui aos Estados Unidos, na minha primeira viagem, eu estava lá com o irmão Luiz Neto, e nós paramos em Chicago, no aeroporto, não foi na rodoviária de Chicago, e nós vimos, por exemplo, umas mulheres com uns penteados, que pegavam o cabelo, jogavam para cima assim, e botava laque, aqueles fixadores que davam mais ou menos meio metro para cima assim. É cada coisa que você vê, cada desarrumo, você vê, tem mulher aí com cabelo vermelho, aí, que coiseira, né? Então você seja simples, usa o seu cabelo da maneira mais simples. Você eu vou botar um diadema aqui, não posso botar um pequeno diadema na cabeça, arrumar o cabelo. Não se trata de exagero. Você está vendo aí, ó, um piercing aqui no nariz, era o bracelete pendente, vai botar um monte de banda larga no braço aqui, com a pulseirada. Não, olha, um cordãozinho, o profeta disse, ou alguma coisinha, um anel, uma coisa, e não tem essa coiseira toda aí. Os gorros, né? Os ornamentos nas pernas, nem tem isto mais, né? Cinto, depende do que você vai botar de cinto, se é uma coisa simplesmente para poder separar o que é saia e o que é blusa. As caixinhas de perfume, qual é a pessoa que vai deixar de usar perfume? O próprio Jesus foi usado perfume em Jesus. Então, a gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo aí. Então, os exageros, as coisas ali, ó, os brincos, anéis, as joias de nariz, tá vendo? Tudo isso ali, ó. Os vestidos de festa. Mas até falar em vestido de festa, eu até gostaria de mandar um recado. Eu tenho assistido. Você quer ver uma coisa? Vá fazer um casamento. Primeira coisa que se faz, vão arranjar, alugar vestido. Eu já vi irmãs, me desculpe a expressão, irmãs que são até, se vestem de maneira séria, honesta, mas no dia do casamento joga tudo pro chão, arranja os vestidos que quando levanta o braço, o sovaco está de fora, né? O vestido está cavado, o vestido é apertado, é uma coisa. Para que isso, gente? Para que isso? Noivas, sabe? Noivas. E no dia do casamento tem que vestir um vestido que daqui um pouco é transparente, a costa de fora. Eu tenho uma lembrança de um casamento e eu fui grosseiro porque eu chamei a atenção da moça
lá no casamento, e isso gerou um mal-estar tão grande, porque uma moça tão limpa, tão santa, minha filha, aquilo me doeu tanto, porque é mais do que uma filha para mim. E o pai é mais do que um irmão para mim, é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Mas só porque, se eu deixo passar, porque aquela família era tão próxima e tão querida, a igreja ia seguir o modelo daquilo. E eu chamei a atenção, e quero dizer a vocês, minhas irmãs que vão casar, olha, não vista isso não, sabe? Se você pegou um vestido... Porque tem irmãs, já tem gente que é uma coisa difícil, sabe? Só aproveita o momento que você está precisando da bênção de Deus para o seu casamento. Aí você vai alugar um vestido ali, transparente, a manga transparente, o decote, e você vai vestir aquilo para vir na igreja, para Deus abençoar uma coisa que já está imunda. Não, a gente precisa disso. Então, estas coisas, sabe, precisam ser olhadas. Agora, ninguém vai usar um manto ou um chale, porque qual é a indecência que tem nisso? Então a gente precisa olhar que, se você vai lá no Novo Testamento, Paulo disse, vista-se honestamente com pudor. Agora, um manto aqui em cima da sua roupa vai, de alguma maneira, tirar o pudor da sua veste? Não, então vamos só normatizar e colocar as coisas. As bolsas, qual é o pecado que tem uma mulher porque usa uma bolsa? Os espelhos, quer dizer que ninguém pode olhar no espelho mais? Não é? Bom, todas estas coisas precisam ser colocadas em seu lugar, tá bom? Deus abençoe vocês. Deixamos os extremismos e vamos partir para o centro, para o equilíbrio. Tudo isso Deus agrada. João Gomes. Ou então você, olha, nem olhe no espelho, nem use perfume, para você criticar as outras coisas. Ah, porque está de cinto. E o seu perfume que você usa? Então vamos deixar as coisas dentro da normalidade, sem extremismo. João Gomes, pastor, o espírito de Elias, que antecede a vinda de nosso Senhor, já veio através de William Branham? Sim, meu irmão, já veio. Rosa Antunes, porque quando se fala de espírito de Elias, para não ficar confuso, nós não somos espíritas, dizendo que o irmão Branham recebeu o espírito de Elias, quer dizer, é a virtude, é a unção do ministério que estava sobre William Branham. Eu gostaria de saber se está certo considerar o Senhor Jesus Cristo como nosso irmão. A Bíblia diz que ele é. Hebreus diz aí, você quer que eu te dou a escritura? Veja aí. E ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Veja aí para nós, ele é o primogênito, porque então nós também somos seus irmãos. Ele é o primogênito e nós somos esta sequência, não é? Hebreus capítulo 2, verso 11, está escrito aí assim, ó. Deixa eu ver como é que está escrito. Aqui, ó. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advém de um só. E por esta razão, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. É assim. Agora diga aí, viu, um irmão que merece ser respeitado e ser chamado de Senhor. Não chame Jesus de você nunca. Não chame Jesus ou Deus de você nunca. Deus é nosso Senhor. Refira-se a Ele, a ti ou tu, mas nunca coloque aí você. Isso é colocá-lo no mesmo nível nosso. João Victor, pastor César, quando a Bíblia em Juízes 13, verso 20 ao 22, e sucedeu que, subindo a chamar do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. Está se referindo lá a Sansão, né? Quando foi anunciar o nascimento de Sansão, que a mãe de Sansão colocou lá, Manoá, exatamente. Então, foi feito um altar, e foi colocado lá o alimento, e desceu fogo, e o anjo desapareceu junto naquela fumaça, naquele altar que estava no fogo, que estava subindo ali, né? Adriele Malta, pastor César, os degolados que serão salvos durante a tribulação irão para o milênio, de acordo com Apocalipse capítulo 20, verso 4. Apocalipse 20, verso 4 diz o quê? Eu não me lembro.
Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Achou tudo ali? E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas e em suas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora, veja só, você preste atenção, porque dá a entender que nós estamos vendo aí um julgamento e eles estão lá. Agora, preste atenção que isto pode ter sido acontecido durante aqui as 7 eras da igreja, não são necessariamente aqueles que vão para a tribulação. Foram dentro de um período da tribulação, mas dentro das 7 eras, quantos morreram degolados durante as eras negras, queimados, degolados, comidos por leões? Não pode ser uma dessas pessoas aí que vão estar como testemunho, porque se eles entram para o reinado de Cristo, para reinar 1000 anos, então eles tiveram uma ressurreição antes. Então isso aí não se trata daqueles que vão morrer na tribulação, né? Erli Oliveira, pastor, se uma pessoa morre sem conhecer o Evangelho, o que acontece com ela? Depende. Tem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. O que Paulo diz? Aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Deus tratará com aquela pessoa da maneira que ele tratou. Por exemplo, como é que Deus vai julgar os índios? Vai ter uma maneira específica para julgar uma tribo indígena que nunca ouviu falar sobre o Evangelho. Eles viveram lá, adoraram a lua, o sol. Deus vai dar uma maneira de tratar com esse povo. Eu não sei qual é o método, qual é o critério, só sei que a Bíblia diz assim: aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Então, Deus terá um meio de julgá-los também. Não sei como. Agora, todos nós que conhecemos, a Bíblia está aqui como norma de julgamento. Marisa Ribeiro, é errado orar com pessoas denominacionais e espírita? Às vezes, no meu trabalho, as colegas chamam para orar. Eu não me sinto bem, mas vou lá orar para não criar uma situação desagradável. Isto aí, irmã, é com você, não é comigo, viu? Se você sente que não deve ir, você não vá, não é? Agora, só por fazer exceção também, não é correto. Isso é um ambiente de trabalho que todo mundo vai orar junto. Se você está dentro da igreja e entrou espírita, entrou católico, e eles estão ali, eu chamo para orar, você não vai orar porque tem católico, tem espírita que está visitando a igreja naquele dia? Não, a gente ora junto. Agora, nós estamos sabendo a que estamos nos dirigindo. Kika Cerqueira, bom dia, estou em Vinhedo, interior de São Paulo, perto de Campinas. O que é unicismo? Olha, são pessoas que professam a fé em um Deus, mas de uma maneira equivocada. Por exemplo, o unicismo diz que existe um Deus que é proveniente de si próprio, ou seja, Jesus é seu próprio Pai. Então, isto não condiz. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Agora, quem é o Espírito Santo? É Deus. Então, nós eliminamos a crença em 3 pessoas, mas este Deus precisou de um corpo. Não é que são duas pessoas, chama-se a unidade de Deus. Então, quem diz que Jesus é seu próprio Pai, elimina o Espírito de Cristo. E então, confunde carne e espírito, não é a mesma coisa. Carne e espírito é um conjunto. Jesus disse, eu e o Pai somos um, quer dizer, meu corpo e minha carne, não é que seja apenas um. O corpo e a carne se tornam um, porque o Espírito veio morar naquele corpo de carne. Silvana de Oliveira, pastor, eu estava conversando com minha filha e foi levantada a questão do pronome tu. O filho falar tu com o pai está errado. Nosso Senhor foi tratado assim na Bíblia. Quero explicar a ela. Veja só, irmã. A questão aí eu acabei de dizer agora há pouco. Sabe, como é que seus filhos referem-se a você? Eu ensinei os meus, desde pequeno, a me chamar de Senhor.
a me respeitar como superior a eles. Quando você tem um filho que trata o pai de você, você está nivelando filho com pai. E a Bíblia nunca deu esta liberdade. Então, quando você tem Deus, que é nosso Pai, superior a nós muito, como é que nós vamos tratá-lo de você, nivelá-lo na mesma condição? É óbvio que nós vamos ter que usar um pronome aí para poder tratar com Deus. Vamos dizer, Senhor, tu podes todas as coisas. Mas olha o que você usou, Senhor. Você está usando Deus, tu pode todas as coisas, tu és superior. Agora, quando Deus, você é, está muito feio, está muito vazio. Então vamos deixar as coisas assim. Vamos aprender a colocar Deus acima de nós e não nivelar na nossa condição. A Gabriel Ribas, tem muitas coisas, né? Por exemplo, tem hinos bonitos que vão lá, os escritores, porque não tem nenhum respeito a Deus também. Você vê, sabe o que um judeu faz? Um judeu, um escriba, quando estava escrevendo lá os escritos sagrados da Bíblia, quando eles chegavam na palavra ou nas vogais, nas consoantes que falavam sobre Deus, eles trocavam a pena, não tinha caneta naquela época, era com pena e tinteiro, eles trocavam a pena para escrever o nome, as consoantes que referiam-se a Deus. Um judeu ainda hoje, quando ele vai escrever Deus, ele não escreve Deus, ele escreve D, põe um apóstrofo e põe o S. Por quê? Porque aquele papel depois pode ser rasgado e jogado fora, ele não quer que o nome de Deus seja rasgado. Então veja o respeito que este povo tem e como é que os gentios, que na Bíblia são chamados de cachorro, Jesus disse, não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, que eram os gentios. Veja só, sabe o que eles querem fazer? Do nome de Deus uma cachorrada. Então, tratam de qualquer maneira. Aí tem, além disso, tem letras de hinos que diz Deus sonhou, sonhos de Deus, não é? Os sonhos, todos os sonhos que Deus sonhou para mim. Deus não sonha, Deus não dorme. Deus tem projetos, Deus tem planos com a sua vida, mas não sonhos, viu? Então essa história também, então a gente sabe o que é, porque a maioria dos compositores, eles querem fazer as coisas da sua maneira e querem apenas faturar, e estes hinos não são hinos que adoram a Deus, eles não são hinos de adoração. Pode pegar que a maior parte desses hinos que falam sobre isso, eles têm muito na finalidade de motivar as pessoas, mas nunca de adorar. Gabriel Ribas, como Deus destruirá o comunismo? Isso não precisa nem de se preocupar, porque logo o fim deles chega. Cachorro vai morrer também. Logo um pouquinho Deus vai julgar o mundo, vai destruir as nações e vai estabelecer seu reino. Você acha que esses reinos comunistas, eles não vão passar para o milênio? Deus saberá como cuidar deles. Antoninha Santos, Deus abençoe, gosto de ouvir o senhor pregar, porque prega com a autoridade de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É possível uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e não querer congregar e não tomar a ceia? Olha, irmã, quero dizer, irmã, que absolutamente não. O profeta William Branham disse, se Deus, o Espírito Santo, estiver no seu coração, você terá vontade, eu vou usar o termo que ele usou na mensagem, Deus escondido e revelado em simplicidade. Você quase não suporta que as portas se abram para você vir ter companheirismo. O que diz a palavra? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é que você pode ter o Espírito Santo e não querer vir à igreja e não querer tomar a ceia do Senhor, que é mandamento do Senhor que nós tomemos até que Ele volte? Tem alguma coisa quebrada em algum lugar. Nunca ouvi o Senhor falar isto. Esta pessoa disse ter recebido o Espírito Santo ouvindo suas pregações. Sou do ministério do pastor Edival. Não acredito que essa pessoa tenha o Espírito Santo, não. O Espírito Santo não contradiz sua palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então preste atenção que tem alguma coisa errada. Bom dia, pastor. Gostaria de saber se a pessoa tem o Espírito Santo, pode cometer erros. Pode, a pessoa, ela está sujeita, poder é liberar, não é? Ela comete erros. Por exemplo, Pedro, ele cometeu um erro, ele estava vivendo, ele era um judeu,
e Paulo pregou aos gentios, e Pedro foi lá na Galácia, e quando chegou lá, Pedro estava vivendo entre os gentios, tudo muito bem, até que chegou alguns irmãos, ele começou a se afastar, e Paulo disse, como é que é, rapaz? Antes de chegar o pessoal aqui, você estava vivendo conosco aqui, quer dizer, cometeu uma injustiça, às vezes assim, como é que eu diria que ele estava tentando se esquivar da própria ação que ele estava fazendo. É uma hipocrisia. Nós temos que ser aqui ou em qualquer lugar a mesma pessoa, nunca termos duas personalidades. Então Paulo chamou a atenção dele, e quem tem o Espírito Santo sabe que onde errou ele tem que voltar e consertar. Então ele está sujeito a cometer erros, mas permanecer no erro, diz a Bíblia, é diabólico. Olha lá quem apareceu ali, Patrick, olha só quem está aparecendo aqui. Deus te abençoe, irmão Patrick, nós amamos você. Deus te abençoe aí, abençoe a todos. Amém. Irmã Ivone Dias, quantas vezes tem que se batizar? Quantas vezes? Uma. Batizar, né? Batizar é uma vez. Agora, se a senhora foi batizada na igreja católica ou na igreja denominacional, de forma errada, aquilo nunca foi batismo para Deus. Agora, quando você faz da maneira correta, é uma só vez mesmo. Então, por isso que a Bíblia diz, há um só batismo, quer dizer, verdadeiro. Agora, falso pode ser entrar aqui, ser batizado com um pouquinho de água na cabeça, depois vai para o rio, para um tanque, batizado da maneira errada de novo, porque não usa o nome no batismo. Você nunca foi batizado. Então, precisa se batizar da maneira correta. Bom dia, pastor. Quando estamos em jejum, esquecemos e provamos a comida, quebramos o jejum? Pois é, irmã, infelizmente a gente tem que aprender a vigiar o que a gente está fazendo, né? Então, se você está esquecido que você está jejuando, no outro dia você começa de novo, né? Você vai estar mais atento no outro dia. André Lima, por que tem que existir pobres? Condição de pecado. Esta é a grande verdade. O homem caiu no Éden, pecou. Se o homem não tivesse pecado, ele nunca seria pobre. Então, pobreza, miséria, doença, favelas, Deus não construiu isso. Vê se na Nova Jerusalém vai ter favela ou vai ter pobre. Não, não vai ter. Por que não vai ter? Porque a força do pecado foi extinta. Então, tudo isso é consequência. O homem pecou e recebe seu salário. E aqui na terra, não, mas eu me converti. Você se converteu no seu espírito, mas nós estamos aqui ainda nesta carne, e você vai ver, ó, os dedos das mãos não são iguais, e o próprio Jesus disse, quando aquela mulher pegou aquele vaso de unguento, de alabastro, com unguento preciosíssimo, sabe quanto valia aquilo? Você viu lá o preço? Você viu lá o preço? O preço diz que foi o preço de um salário anual. Então pega aí um salário anual, 1.045 vezes 12 vai dar quanto? É 1.045 é o salário? É isso? Qual é o preço do salário mínimo? É 1.045 ou é 1.050? Bota aí vezes 12 para você ver quanto que valeu um unguento. 1.045 vezes 12. Dá quanto? R$12.540 custava aquele perfume que ela vendeu. E aí, então, ela vendeu e o Judas falou, mas para que desperdiçou esse dinheiro? Podia ter dado aos pobres. Jesus disse, os pobres você sempre terá convosco. Enquanto nós vivermos nesta dimensão aqui, até que a vinda do Senhor venha, haverá pobres. E haverão aqueles poucos que servirão a Deus, que serão ricos aqui em bens materiais. Mas vamos lembrar uma coisa, quantos anos é a nossa vida? 100 anos? Pois é. O que é 100 anos diante de uma eternidade? Você tem apenas um pouquinho, enquanto você está nessa carne, que é o pecado, mas quando você entra do outro lado, você tem vida eterna e é rico, dono dos céus e da terra, herdeiro de Deus e de tudo que ele possui. Olha, irmão Zé Maria aí, ó, peta caseira, irmão Zé Maria, lá de Brasília. Quero dizer ao senhor que a receita da cebola e mel e limão
e próprios realmente funciona. Já tomei várias vezes, obrigado pela receita, Deus te abençoe. Funciona, mas funciona com excelência. Leandra Fernandes, esposa do irmão Adriano. Deus abençoe a todos. Olha, ontem eu estava com uma forte dor de cabeça na hora que o senhor orou no culto, quando o senhor falou, seja curado, fui curado para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É esses testemunhos que todo dia deveriam estar aqui também, né? Que todo mundo deveria voltar para agradecer. Até eu falei isso no púlpito, na oração de ontem de manhã. Às vezes nós fazemos como os discípulos, ou como aqueles leprosos que foram curados e foram embora, não voltam para agradecer. Vamos voltar e agradecer a Deus. A gente ora, Deus resolve um problema e a gente depois, estou falando a gente mesmo, se tomar cuidado você vai embora, nem para dizer, oh Deus, obrigado, o Senhor respondeu a minha oração. Nem você agradece e nem dá testemunho do que Deus fez para você. Bonito para nós, não é? Muito bonito mesmo. Eva Vilma, Terezinha, Altamiro, Mateus, Maria Muniz, Fernando e família, Valesca Soares e família, Jairo Vergas e família, Elisa Regina, Saulo José de Lima, Marinaldo Dantas e família, Joyce Amaral, Maria Antônia, Maria de Fátima, Lúcio Silva e família, Isabel Ferreira, Josefa, Maju Rodrigues, Wagner Paiva, Railton Torres, Altemiro José, Simone Santos, Nazaré e família, Adriele Alves e Fabiola Santos e família, são os irmãos que estão solicitando as nossas orações e eu vou convidar você para fechar seus olhos aí agora e ter fé em Jesus. Que coisa boa, que privilégio. Disse o profeta de Deus, o maior privilégio que se tem. Você vai deixar passar essa oportunidade? Fechar os olhos, não é só fechar os olhos, abrir a boca e falar com Deus. Então feche os seus olhos e agora não apenas fale como se você estivesse falando com o ar ou falando sozinha, mas olhe para Jesus aí na sua mente agora, pense em Jesus e depois abra a sua boca e fale o que você precisar, Ele está pronto para te ajudar. Problemas domésticos, problemas em família, fale crendo. E depois que terminar, pode agradecer porque sabe que Deus te ouviu. Nosso Pai Celestial, eu venho com estas pessoas e com tantas outras que não colocaram seus nomes aqui, mas que estão juntas comigo nesta oração, como a irmã Isabel, que apenas levantou a mão com tanta dor e o Senhor respondeu na hora. E eu quero dizer e quero pedir ao Senhor, que o Senhor que conhece todos estes lares e todos estes familiares que nem mesmo estão nesta oração, mas estão debaixo, incluídas neste pedido, eu peço que o Senhor ajude estas famílias e ajude todas estas pessoas e ajude esta nação e ajude o presidente a governar e ajude, Senhor, que o vento sopre e leve embora esta desgraça que assolou esta nação e está assolando o mundo, que isto volte para o lugar de onde teve origem, lá no inferno. Em nome de Jesus Cristo, afasta de nós esta situação e nos traga a uma vida de normalidade, porque eu já entendi o teu aviso e eu acredito que muitas pessoas entenderam a fragilidade do ser humano. O Senhor já humilhou o mundo com este vírus. Simplesmente este vírus fez presidente parar, fez o mundo parar. Então eu já entendi que o Senhor está nos chamando para uma vida de aproximação e eu estou falando isso todos os dias com as pessoas. Agora, há pessoas necessitadas da cura, da libertação, da solução de problemas, de uma abertura sobrenatural do Senhor para a manutenção da vida aqui, do trabalho secular. Eu oro que
o Senhor faça isto acontecer aonde as pessoas estão buscando, e o Senhor está olhando para frente se aquela pessoa vai ser agradecida ou não, se aquilo é para o bem da pessoa. Ajuda as pessoas. Eu os entrego em tuas mãos. Eu peço, confiado no poder do sangue de Jesus que intercede por nós, e também que a bênção do Senhor seja liberada. Guarda, proteja todo o teu povo e dê vitória a todos os que te amam e suplicam do Senhor a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos um dia em paz e dá-nos hoje uma live à noite maravilhosa também, com todo o teu povo aprendendo a trabalhar para ti também, para o teu reino. Livra-nos da mornidão espiritual e nos faça ser fervorosos no Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a todos, é a minha oração. Amém e amém, Senhor. Muito bem, meus caros irmãos e amigos que estão aí participando desta live, vamos lembrar que às 8h30 da noite nos encontraremos, se o Senhor permitir, novamente para um momento de adoração e de louvor a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.